QA107, módulo de automação automotiva. Este produto foi desenvolvido para servir de interface entre os botões resistivos, botões abertos, botões convencionais e os motores dos vidros elétricos do veículo. Além disso, ele está preparado para fazer o botão de bloqueio de uso dos vidros traseiros para a linha Volkswagen e travamento e destravamento das portas através de botões com comando resistivo para a linha Fiat e Volkswagen. Isso é importante, pois alguns veículos, após passarem alguns anos rodando, começam a ter problema técnico nas centrais originais, e esse produto pode substituir sem maiores problemas a unidade original. Caso nosso cliente seja um montador de kit de vidro elétrico, ele também vai precisar desse módulo, que nós vendemos sem chicote no caso, para fazer o interfaceamento dos botões e nos motores dos vidros elétricos. Outro ponto a observar é que este produto ele permite fazer a descida de dois vidros elétricos, tanto dianteiro como traseiro, e ele tem a função Express Down, ou seja, descida inteligente. Configuração dos jumpers. Retirando a tampa do módulo, é possível encontrar aqui os jumpers. O jumper 1 é esse, o 2 não existe, o 3, o 4 e o 5, ok? Na configuração que vem de fábrica para descida de vidros convencionais, você vai ter o jumper 1 retirado, o 2 não existe, o 3 retirado, o 4 e o 5 colocado. Continuando sobre configuração de jumpers, nós temos duas possibilidades de uso do módulo. Uma é configuração para módulo dianteiro e a outra é configuração para módulo traseiro. Muito bem, vamos ver. O que acontece? Jumper 2 nunca usa, não tem lá, não tem nem lugar para você colocar, então você não tem que se preocupar com o Jumper 2. Vamos falar da configuração para módulo dianteiro. Se for um botão convencional com descanso no negativo, o que você vai ter que instalar? O Jumper 4 e o Jumper 5. Inclusive, esta é a configuração que a gente manda de fábrica. O Jumper 1 e o Jumper 4 e o Jumper 5 colocado, você está configurando o módulo para dianteiro num Volkswagen geração 4, 5 e 6. Já no caso de ter o Jumper 1, Jumper 4 e Jumper 5, você está configurando um módulo dianteiro para a linha Fiat. Se o módulo for um módulo traseiro, nós temos que colocar o Jumper 4 para os botões com descanso negativo convencional. Para Volkswagen geração 4 e 5, nós temos que colocar o Jumper 1 somente, não tem outro jumper a ser colocado. Volkswagen geração 6, nós temos que colocar o Jumper 1 e o Jumper 4. E para a linha Fiat traseiro, Jumper 1 e Jumper 4. Atenção! Caso o Jumper 3 esteja retirado, o módulo automatiza no sentido de descida, com a ignição ligada via botão de comando e faz as descidas dos vidros ao receber sinal de alarme. Caso o Jumper 3 esteja colocado, o módulo não automatiza via botões e não desce os vidros via alarme. Ele passa a funcionar somente como um interface entre os botões e os motores. Instalação em vidros convencionais. O vidro convencional é aquele que usa botão com descanso negativo e motores que recebem positivo para girar, ou seja, o descanso também nos dois fios dos motores, quando a chave de ignição está ligada, é terra. Então, como é que é feito essa instalação? A primeira coisa que nós temos que fazer é temporizar os botões. Neste caso, nós vamos interromper o fio que alimenta os botões
e vamos ligar no fio branco do módulo. Depois disso, nós vamos encontrar os fios que fazem a subida dos vidros e o fio que alimenta o motor na descida dos vidros. O mesmo para a outra porta. Após ter interrompido esses fios, nós vamos ligar amarelo, amarelo e branco, e na parte da descida verde, verde e branco. No outro lado, nós vamos usar o roxo e roxo, marrom e branco e marrom. E neste caso, o produto já está preparado para comandar os vidros. Basta agora a gente ligar o azul na ignição, o preto e marrom, nesse caso a gente não liga, o sinal do alarme que informa o auxiliar do alarme para descer os vidros pelo controle remoto, vai ser ligado no cinza, e o verde e preto também não vai ser utilizado. Nós temos também um fio verde que sai do conector, que não vai ser utilizado nesta configuração. A alimentação do módulo será feita através de um fusível de 25 amperes, e sempre que substituí-lo temos que manter o valor de 25 amperes para evitar danos ao produto e à fiação no caso de um problema de curto-circuito. Instalação no veículo Fox Gol geração 5, geração 6, portas dianteiras. Esse produto ele é muito usado nos montadores de kits que usam os botões originais do fabricante, adaptado às suas máquinas de fabricação. Neste caso, o problema que existe é que os botões originais eles possuem dentro um resistor que o valor dele, quando ligado no circuito, determina, por exemplo, subida, e quando não tem esse resistor, determina descida. O nosso módulo ele está preparado para ler esse valor de resistência dos botões. Nesse caso, o botão não tem contato da forma de potência, onde ele manda 12 volts para o módulo, etc. Ele manda sim um resistor ligado à terra, ou não ter este resistor ligado à terra. Outro problema que existe são os botões de trava e destrava, que fica no descansa-braço do motorista. Também ele é um botão que, quando a gente aciona para travar internamente as portas, ele também manda um valor resistivo. E o destravar, por exemplo, ele não manda valor resistivo, ele manda terra. No mesmo fio. Também o nosso módulo está preparado para ler este tipo de botão e fazer o travamento e o destravamento. Vamos ver as ligações. Primeiramente, vamos falar do travamento. O travamento é ligado no fio verde, o fio do botão do conector original, no pino aqui indicado em preto, vai ser ligado no fio verde. A saída trava e destrava será feita pelo fio preto e marrom. Ele vai mandar um pulso negativo quando se mandar travar, e o marrom ele vai mandar um pulso negativo para destravar, toda vez que acionarmos o botão trava e destrava interno do veículo. Para vidros elétricos, nós vamos ter também botões com resistores internos, e neste caso a saída do botão será ligado, no caso da porta do passageiro, no fio roxo, e do motorista no fio amarelo. Os motores vão receber tensão do fio amarelo e branco e do fio verde e branco. No caso da outra porta será o fio roxo e branco, marrom e branco. A parte de temporização dos botões é feita pelo fio branco e acendimento dos LEDs. Então a gente interrompe a ligação original e liga diretamente nos botões. A alimentação do módulo é feita através do fio vermelho por um fusível de 25 amperes, que deve ser sempre mantido nesse valor. O preto negativo ligado à terra. Existe uma informação importante. O negativo dos botões devem ser ligados ao negativo do módulo, ou seja, nós temos que ligar os fios nos mesmos pontos
do módulo e não em outro ponto da lata do veículo, podendo haver diferença de potencial e o módulo pode não conseguir detectar o resistor interno ou terra do botão. Quanto às portas traseiras do Fox e Gol geração 5, existe um detalhe que é o botão que fica no comando da porta dianteira, onde você tem o bloqueio dos interruptores das portas traseiras para evitar que criança acione os vidros sem necessidade. Ou seja, só o motorista poderia comandar os vidros traseiros. Porém, se ele desacionar o botão na porta do motorista de bloqueio, os vidros traseiros passam a funcionar automaticamente pelos botões originais. Neste caso, nós temos que instalar no fio verde aqui do módulo, nesse pino aqui do botão de bloqueio dos vidros traseiros, nós vamos ter que ligar nesse pino aqui o fio verde. E ele vai ler o resistor interno, que quando apertamos ele entende que é bloqueio e ao soltar ele entende que não vai haver mais o bloqueio. O comando desse bloqueio ele é feito através do terra dos botões traseiros, ou seja, tanto aqui no botão da porta esquerda como à direita, os terras eles não vão ser mais ligados diretamente à lata, e sim através do fio preto e marrom. Toda vez que nós bloquearmos o comando dos botões lá na porta, no descansa-braço lá, vai sumir o terra dos botões e ele não vai dar mais comando para o módulo acionar os vidros. Porém, se a gente desbloquear, volta o terra através do módulo e continuamos tendo o comando pelos botões dos passageiros. O restante é igual. Nós vamos ligar o amarelo na saída resistor ou terra e na outra porta direita ou esquerda nós vamos ter também o comando através do fio roxo. Muito importante temporizar a iluminação dos LEDs através do temporizador do módulo. Nós vamos pegar o fio branco e vamos ligar na alimentação dos botões e não vamos ligar na ignição, ok? Quanto ao restante, nós temos o azul é ignição, o sinal desce através do alarme, do auxiliar do alarme no cinza, não vamos utilizar o verde e preto e não vamos utilizar o fio verde. O terra vai ser ligado no fio preto e o 12 volts através do fusível de 25 amperes no fio vermelho. Importante é que o terra dos botões aqui, eles devem vir ligado aqui, nesse caso, no fio preto e marrom, e esse terra aqui tem que ser o mesmo terra dos botões dianteiros, para evitar a diferença de potencial entre a lata e o módulo. Instalação no Gol G6 portas traseiras. No Gol G6 as portas dianteiras é como o esquema anterior, sem nenhuma modificação. O que há de diferença no Gol G6 é que o botão que puseram como bloqueio dos vidros traseiros, que fica no descansa-braço do motorista, ele tem uma particularidade, ele tem um LED temporizado. O botão, na modalidade anterior, não existia esse LED. Portanto, esse LED ele tem que acender e ele tem que ficar temporizado. Então, para isso, nós temos que ligar o pino 2 aqui do conector. Nós vamos vir com ele e ligar aqui no fio marrom. E o lado do pino 1, nós vamos ligar ele na saída de temporização, geralmente no fio branco ou na temporização original do veículo. O resto está indicado, o pino 4 é terra e está pronto a instalação desse botão de bloqueio dos vidros traseiros. Ele vai ler também o sinal através aqui do pino 5, ele vai saber se é para bloquear ou não em função do resistor ligado ou terra ligado, mandando o sinal aqui para o módulo. O bloqueio dos botões traseiros é feito também pela interrupção do negativo, ou seja, nós vamos pegar esse ponto aqui e vamos ligar ele na alimentação do terra dos botões, conforme está aqui no esquema. Bom, do resto é tudo igual à modalidade anterior, né? Não tem diferença. O que muda é o acendimento do LED do botão de bloqueio.
Agora vamos para a linha Fiat. Instalação do módulo para Palio e o modelo Idea, portas dianteiras. Esse produto aqui, ele, como eu disse, ele lê o resistor interno dos botões. No caso da Fiat, os valores são diferentes da Volkswagen, porém o módulo está preparado para lê-los. Você vai ligar o fio amarelo na saída do botão e o fio roxo da outra porta no botão respectivo. O comando do motor é como no Gol, no Fox, a mesma coisa. O roxo e branco liga num lado no motor na subida. O marrom e branco você vai ligar na descida. O mesmo ocorre para o motor da outra porta. Amarelo e branco na subida, verde e branco na descida. Um detalhe muito importante é que você tem que ligar para a massa, a terra, o fio verde e preto do pino aqui do módulo, você tem que ligar ele no negativo. Se você não ligar no negativo, o botão ficará com o comando invertido, ou seja, ao acionar para subir vai descer e ao acionar para descer vai subir o vidro. O mesmo vai ocorrer com o Volkswagen caso você ligue o fio no negativo quando é Volkswagen, que teria que ser aberto. Nesse caso também, ao acionar para subir, o vidro vai descer e ao acionar para descer, o vidro vai subir. Esse problema ocorre porque a tabela que a Fiat usa de resistores é o inverso da tabela da Volkswagen. É uma mera coincidência. Então, muito importante, quando você então estiver usando em Fiat, você tem que aterrar esse fio. Se você estiver usando em Volkswagen, não ligue ele em lugar nenhum. Continuando, o resto é a mesma coisa. Você vai ligar o sinal do auxiliar no cinza, vai ligar o pós-chave no fio azul aqui do módulo, vai interromper a alimentação que viria para poder temporizar os botões, ligando eles no fio branco. O fio da bateria é o vermelho de alimentação 12 volts com fusível de 25 amperes, o preto é terra e, muito importante, que o negativo dos botões deve estar ligado no mesmo ponto que você ligou o terra do módulo, não ligar em lata separado do ponto do terra do módulo. Instalação no Palio Idea, portas traseiras. O que muda no caso das portas traseiras é o bloqueio dos botões dos passageiros através do botão de comando aqui no descansa-braço. Nesse caso, o que tem que ser feito? O sinal negativo dos botões de bloqueio, ele vai ser ligado nesse pino aqui do módulo. O sinal positivo para o LED indicador de bloqueio, ou seja, quando está bloqueado acende um LED, você vai ligar aqui nesse pino do módulo. A saída negativa para os botões é nesse pino aqui do módulo também. Eu não estou pondo cor aqui nesse caso, porque esse produto também é vendido para montador de kit e muitas vezes eles mudam a cor dos fios, ok? Mas se você comprar ele com chicote original, este fio será roxo e o outro será verde. Mas isso não é importante. O importante é você seguir os pinos do conector, que não tem como errar. Outra coisa importante a explicar aqui é que eu não falei nada dos jumpers. Porém, cada situação dessa, você deve voltar à tabela de jumpers e verificar qual é a condição que você está usando e passar a jumpear conforme esta tabela aqui. Bom, deu para perceber que esse módulo ele tem múltiplas possibilidades de uso em vários veículos e ele é de grande valia aí para repor produtos quando dá defeito no original. Informação importante: para subida de vidros, fechamento de teto solar, cortina automatizada e painel divisor sem a função anti-esmagamento original de fábrica, o QA 107 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz o anti-esmagamento, podendo assim causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais. Conheça a nossa linha de produtos com anti-esmagamento LV208, LV207, Safe Lift Plug and Play. Atenção!
Após a instalação, certifique-se que todas as funções estão de acordo com o manual do produto. E, em caso de dúvida, consulte nosso suporte técnico.